E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meu nome é Thiago, aparecendo aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia, tá? Hoje especificamente eu achei um tema interessante que eu estava pesquisando por ali e tentei entender um pouco sobre o Android, né? Histórico do Android, quem foi que criou, por que tem nome de doce em algumas versões. Então, sobre essas e outras situações a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá? E um dos mais, assim, banais que muita gente pode ficar assim, que coisa incrível, é o quê? A Google não criou o Android. É sério isso? É verdade. Porque, gente, o Android era uma empresa que foi criada lá em 2003, tá? E basicamente, no início, ela tinha como função primordial criar sistemas operacionais para câmeras digitais inteligentes, tá? Então, primeira informação importante, não foi a Google que criou o robozinho, tá? 2. Quem é o nome de um dos principais fundadores do Android, né? Se chama Andy Rubin. Então, esse carinha aí foi um dos cofundadores do Android. Fato número 3. Se quando eu boto aqui, ele embaça minha cara, né? Fato número 3, gente. A Google, depois de um bom tempo, com negócios de sucesso, ela acabou juntando bastante dinheiro. E ela acabou, lá em 2005, fazendo algumas aquisições. Comprou algumas startups e entre elas foi lá, no meio dessas startups, a empresa lá que produzia o Android. E também algumas outras, como o YouTube também. Então, em 2005 que a gente vê essas aquisições da Google aqui, de empresas de tecnologia, né? Para aumentar o portfólio de negócio. As palavras engancham às vezes, né? E aqui temos esse paradigma, né? Que depois disso aqui em 2005, né? Que foi esse ano de aquisição, a gente tem um evento que é importante, que pode até responder algumas perguntas que eu já me fazia há muito tempo atrás, né? Antes desse fato. Tem um evento que foi chamado de Open RingSet Alliance, que foi basicamente um evento que a Google se reuniu com algumas empresas grandes de marca de celulares, como por exemplo Samsung, LG e Motorola, para desenvolver um sistema e uma plataforma única mobile. Então aqui que tem a explicação de por que a galera utiliza Android em vários dispositivos ali, vários dispositivos utilizam Android, né? Então, esse é um dos motivos. Por que Samsung utiliza, por que LG utilizou durante o tempo, que a LG está saindo meio que do cenário dos celulares, né? E por que Motorola utiliza então? Por que cada uma não fez um sistema operacional particular? Primeira questão da integração, né? Porque você imagina só você como desenvolvedor fazer aplicativos para o sistema operacional da Motorola, se tivessem sistemas separados, né? Um para o sistema operacional da Samsung e por aí vai. Então dá muito trabalho. É muito melhor você ter essa integração e fica muito melhor para os desenvolvedores também. Tem os problemas, né, gente? Quem sabe, por exemplo, da Apple. A Apple, ela tem ali, ela controla tudo ali, tanto a parte do hardware como do software. Então, os aplicativos no sistema da Apple, aqueles aplicativos rodam muito melhor no sistema da Apple, por mais que você tenha ali um hardware, né, que são as peças, os componentes do celular, que às vezes não precisam ser tão potentes assim, mas rodam uma fluidez muito grande. Às vezes você tem que ter um equipamento para rodar Android, que tem uma configuração às vezes muito mais parruda. Você olha pela quantidade mesmo de memória RAM, por exemplo. Esse iPhone aqui, se eu não estiver enganado, ele tem 4 GB de memória RAM. Eu falo assim, não estou enganado, porque às vezes a Apple gosta de deixar algumas informações assim não tão claras assim. Você pega, por exemplo, fichas técnicas de outros dispositivos com Android, é muito mais fácil de encontrar. Que o celular tem, por exemplo, 6 GB de memória RAM ou 8 GB de memória RAM. Celulares top de linha hoje tem celulares que tem 12 GB de memória RAM, celulares com Android, né? E algumas versões de celular games, por exemplo, aqueles celulares lá que tem até um negocinho que você acopla lá atrás, tem versões até 16 GB de memória RAM. Então, praticamente, tem mais memória RAM do que o meu próprio notebook aqui que eu uso aqui para fazer algumas anotações. Então, aqui a gente tem esse evento que é o Open RingSet Alliance, como um evento que fez a justificação do porquê que a gente usa Android em vários celulares diferentes. A questão da padronização fica mais fácil para você fazer algumas programações em cima desses aplicativos para rodarem ali, tá? Outro fato importante, gente, a similaridade que a gente tem, por exemplo, com Linux, né? Porque aqui a gente tem, de uma forma ou de outra, um código aberto, né? Que pode ser mais facilmente personalizado e modificado. E a comunidade pode, de uma forma ou de outra, também contribuir para o processo de melhoria e de segurança, tá? Falando de segurança, muita gente às vezes confunde, dizendo que o Android não é seguro. É o iOS que é mais seguro, o Android não é tão seguro. Não é bem assim, gente. Os dois sistemas são seguros. E a questão da segurança depende muito do usuário, depende muito da quantidade de atualizações que você faz também. Se você tem 2 celulares top de linha, um Samsung, por exemplo, e tem um iPhone ali, né? Você pega, por exemplo, os dois estão atualizados, você vai ter um nível de segurança muito similar, os dois. Então, para a gente,
de uma forma geral, não vai fazer tanta diferença. Agora, se você tem um celular desatualizado, até o celular da maçã também, que está lá, que algumas versões dos antigos, por exemplo, dos mais antigos lá, não tem mais atualização de segurança. Então, aqueles celulares também são perigosos de você utilizar, por exemplo, inclusive para fazer pagamentos, né? Utilizar aplicativos de banco, fazer pagamentos. Fica um pouco complicado. Mas os outros celulares que estão atualizando direitinho, camadas de segurança são bem similares. A Samsung também tem um sistema que chama Knox, uma coisa assim, que aumente muito a questão de segurança. E realmente é muito bom. Eu usei e é interessantíssimo, tá? Gente, outro fato interessante também que eu estava procurando aqui é o nome da primeira versão de Android. É um nome chamado Sooner. E essa versão era muito simplificada, não precisa nem touchscreen, né? Tela touchscreen. E basicamente ela nem foi levada para frente. Eles criaram essa primeira versão, eles iam lançar no mercado, só que o que acontece? Nesse ano aqui, em torno de 2007, surgiu o iPhone. E o iPhone foi basicamente revolucionário. Você tinha aquela tela inteira e o teclado era na tela. E nesse tempo, essa versão, Sooner, não tinha nem teclado na tela. Então, basicamente, ia ser um grande fiasco se ela concorresse diretamente ali com o iPhone, né? Então, o iPhone já chegou nesse tempo extremamente revolucionário. De uns tempos para cá, é que eu acho que o iPhone é muito similar. Aí você tem, assim, por exemplo, muita similaridade com a Toyota, né, gente? A Toyota, hoje em dia, ela tem um padrão de manter por bastante tempo as tecnologias e demorar muito tempo para implementar novas features, novas coisas inovadas, né? Por exemplo, a gente vê hoje a Samsung, por exemplo, colocando celulares dobráveis e eu acho que vai passar muito tempo para a Apple tentar fazer um celular dobrável. Eu acho que a Apple só vai começar a fazer um celular dobrável quando você estiver ali num patamar desses dobráveis estiverem dando pouquíssimos erros, pouquíssimos problemas na tela. Porque a gente sabe ou não, por mais que exista aquele teste de abrir e fechar, a gente viu, por exemplo, nas primeiras versões, que ele estava fazendo o quê? Estava fazendo uma pequena mancha lá no meio, até cortando lá no meio aquela regiãozinha de abre e fecha. Então, desse ponto de vista, eu vejo, por exemplo, o Honda Civic, né? O Honda Civic colocou teto solar, o carro lindo, maravilhoso, e o Corolla passou muito tempo para receber um teto solar, né? Então, tem essa similaridade aí, tá, gente? Qual foi o primeiro celular que foi lançado comercialmente ali com o Android? Foi um HTC, que era chamado HTC Dream, né? Ele tinha um teclado físico deslizável, então aquele slidezinho, né? 250 MB de RAM, top de linha das galáxias, mas para a época, né, gente, era muito bom, tô brincando, viu? E tela de 3.2, então esse foi um dos primeiros celulares aí. Gente, a versão 1.5 foi a primeira versão do Android com o nome de doce. Ela se chamava Cupcake. Aí depois de um tempo eu fiquei entendendo por que bota o nome de doce, né? E o que ele tinha aqui? Tinha suporte a teclados virtuais, gravação de vídeo e auto-rotação de tela. Então aquele negócio de girar, né? Eu já tinha. Nono, a origem do robozinho. Tem gente que diz que foi um design original da Google, né? E outra gente diz que teve uma inspiração no personagem do jogo Gautland, da Atari Lynx. Uma coisa assim. Eu sou ruim de inglês, então não vão tirar da minha cara. Por que que as versões têm nomes de doce? Então, cada versão do Android é um doce ou sobremesa diferente e em ordem alfabética. Aí a galera fica sempre na expectativa de saber qual é a próxima versão. Então, basicamente é isso, tá? Alguns fatos sobre o Android. Se eu errei alguma coisa, se eu me precipitei, se eu gaguejei, coloque nos comentários aí, tá? E qualquer coisa, gente, ajuda aí, sabe? Nesse começo de canais do YouTube é muito difícil, tem muita concorrência, muita gente fala sobre tecnologia. Mas se você puder me dar o prazer da sua companhia aqui e acompanhar os meus vídeos, dar um curtir e também colocar o seu comentário é importante para mim, tá bom? Então, valeu, agradeço aí pela oportunidade de ter me ouvido, ter me aguentado esse tempo todo, são quase 10 minutos, e um grande abraço para vocês. Valeu!